Olá, sou Camila Matana, host desse podcast, e hoje eu estou aqui diretamente do Congresso Edificações do Futuro, que está sendo sediado dentro do Instituto IEE da USP, São Paulo, e eu tenho a oportunidade de trazer vozes, falas, dar vazão a alguns painelistas que já estiveram presentes dentro desse congresso, para que a gente torne ainda mais relevante o que vocês já enfatizaram lá. Eu recebo vocês hoje aqui nesse podcast para que vocês venham contar um pouquinho quem é a Sustentec. Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez de dar voz e dar vazão a esse projeto e por confiar no nosso trabalho. Obrigado você, Camila, por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais detalhado do que a gente vem fazendo, né? A Sustentec é uma consultoria de sustentabilidade com foco em edificações. A gente já está desde 2007 no mercado, são 18 anos que a gente vem falando e trabalhando para transformar ativos físicos, né, de empresas e edificações em empreendimentos mais sustentáveis. Então a gente trabalha com eficiência energética, uso racional da água, gestão de resíduos, iluminação natural. E aí tem uma série de soluções em que a gente trabalha visando tornar edifícios novos e edifícios também existentes em edifícios mais sustentáveis, mais inteligentes aqui no Brasil. Legal. Você é o João. João, fala um pouquinho de você. Eu sou o João Marcelo, eu sou fundador da Sustentec. Fundei ela lá atrás, em 2007, quando pouco se falava no assunto. E a gente, desde lá, eu entendi que a gente precisava abrir mão de uma série de ferramentas, ferramentas de simulação, ferramentas que a gente pudesse entender o comportamento dos prédios e, principalmente, a vantagem de ter prédios sustentáveis. Legal. E a gente pudesse comprovar isso para os empreendedores, né, e para as empresas. A gente pudesse comprovar com números de que prédios sustentáveis são mais baratos de operar, a gente tem menos custo de energia, menos custo de água e uma série de retorno do investimento que a gente faça. Então, legal. A gente, desde lá de trás, a gente abriu mão de usar esse tipo de ferramenta, modelagem computacional, em que a gente consegue prever o comportamento dos prédios e tomar decisões muito mais assertivas, legal, de investimento que a gente faça nesses prédios. Então, a gente temos aí, hoje foi falado numa palestra, que a gente tem mais de 106 milhões de prédios no Brasil. Legal. Então a gente tem um potencial gigantesco de ganhar eficiência e reduzir o impacto ambiental dessas edificações, seja em emissões de gases de efeito estufa, em consumo de recursos naturais como energia e água. Tem um trabalho ainda muito grande pela frente para ser feito. E desses prédios, quantos já têm certificações? Hoje, o Brasil, em certificação LEED, por exemplo, que é a grande certificação do mercado, o Brasil é o 4º país do mundo com mais certificações, são milhões de metros quadrados, eu não vou saber o número exatamente hoje, né? A Sustentec já trabalhou com várias dessas certificações. Legal. A gente tem mais de 1.000 projetos de sustentabilidade já feitos no mercado, e o Brasil tem essa característica mesmo, desde sempre, ele é um dos vanguardistas em nível internacional em certificações de sustentabilidade em edificações, mas ainda tem muito para fazer. Quando a gente acha que já viu, o mercado já viu, não, ainda tem muito pouca gente que conhece as certificações e como elas de fato podem agregar para um prédio com melhor desempenho. Legal. Vamos lá, Bruno? Obrigado pelo convite, Camila. Meu nome é Bruno, eu sou Head de Desenvolvimento de Negócios, Parcerias na Sustentec. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, já são aí mais de 15 anos trabalhando no mercado, trabalhei no Brasil, trabalhei na Alemanha. Legal. Então tive um pouco esse mix aí de experiência profissional e hoje integro o time da Sustentec nessa frente para tentar exatamente explorar esse mercado com abordagens diferentes, né? Eu acho que mesmo quando a gente tem um mercado já consolidado, a construção civil, a sustentabilidade, como o João falou, o Brasil é um dos top 5 do mundo em termos de certificação, então já é um mercado que se considera consolidado, a gente ainda vê muita oportunidade de explorar novas frentes e trabalhar em novos negócios, e isso é que eu faço aqui. Hoje eu tive o prazer de palestrar aqui no Congresso Edificações do Futuro, com a minha palestra falando sobre os caminhos de sustentabilidade para edificações públicas. E, enfim, estamos aí à disposição para ter essa conversa. Legal, obrigada aí mais uma vez pela disponibilidade. E eu gostaria que vocês
conversasse um pouco aqui com nossos ouvintes também. É uma plateia muito madura já em relação ao tema, tá? Quem nos ouve aqui, tanto no podcast Geração ESG, como no portal EcoGato, que é quem também está aqui hoje organizando, eles estão sedentes de informações. Então, acho legal a gente até falar aonde a Sustentec se encontra. Até a gente pode deixar no site, o site na descrição, aliás. Mas em que momento é a hora de procurar a Sustentec? Por quê? Abriu-se esse evento de hoje falando, não existe uma edificação inteligente sem projeto inteligente. E aí quem estava aqui antes de vocês falou, e eu ainda concluiria, não existe um projeto inteligente sem um edital coerente. Olha isso. E a gente fica passando, né, a batata quente para outros stakeholders. Então eu queria ouvir de vocês, qual é o momento em que a Sustentec entra ou que deveria entrar na discussão? O momento ideal para a gente começar a falar de sustentabilidade, edificação, eficiência energética, inteligência, é no primeiro momento, na hora que Nasceu a ideia, eu quero fazer um prédio. Entendi. Na idealização, exatamente. Entendi. Quero fazer um prédio, porque a gente consegue ajudar ainda nesse momento. Qual que é o tamanho desse prédio, o volume? Então tem exigências, né, de qual vai ser a funcionalidade do prédio, ocupacional, exigências de mercado, e a partir delas a gente consegue começar a falar, por exemplo, qual que é a orientação melhor desse prédio, a orientação física do prédio num terreno. Isso pode impactar extremamente a futura operação, a eficiência energética que esse prédio vai ter, o consumo de energia, porque de repente, depende de como a insolação, o sol bate nesse prédio, a gente vai ter um aumento, diminuição de carga térmica, vai ter um maior ou menor consumo de ar-condicionado. Então, assim, na parte ainda de conceber o prédio, já deve estar sendo pensado a sustentabilidade. Tá. Né? E quais são os requisitos que a gente vai precisar buscar para ter um prédio, um empreendimento sustentável. E isso, de fato, Legal. deveria fazer parte em obras públicas de um edital bem feito. E eu acho que para ajudar isso, a gente tem as certificações hoje no mercado, que elas facilitam esse trabalho do poder público, muitas vezes, de você colocar num edital, por exemplo, eu quero esse prédio tem que buscar uma certificação LEED, por exemplo, uma certificação Aqua, uma certificação EDGE. Hoje no mercado tem também diferentes certificações que são mais apropriadas para determinados casos. Situações. E quando você coloca lá no edital que esse prédio tem que buscar uma certificação, por trás disso vai ter que ser trabalhada muita coisa, né? Muitos indicadores, muitas soluções de projeto para você conseguir alcançar a certificação. Então, ela acaba servindo como um norte de desenvolvimento de projeto que pode ser seguido desde a fase de concepção, passando pelo desenvolvimento do projeto, pela execução da obra, até chegar na entrega final do empreendimento. E complementando, eu acho que é muito válido citar que assim, a gente tem alguns clientes que buscam a gente quando eles ainda estão nessa fase bastante embrionária de um projeto. Né? E eles estão concebendo ainda. Eles têm lá o conceito, qual vai ser o uso, qual a taxa de ocupação que eu posso ter. Eles têm toda essa base de informações, eles já estão começando ali a fazer alguns estudos de massa, mas ainda não é um projeto. E aí eles buscam a Sustentec exatamente para orientá-los nesse caminho. E aí eu acho que concordo, a certificação ela traz esse conjunto de diretrizes que vão ter que ser seguidas no projeto, mas até se o projeto não busca uma certificação, existem outras formas da gente trabalhar nesse início com o desenvolvimento de um plano estratégico de sustentabilidade para aquele empreendimento, entre outras metodologias que a gente pode aplicar. Simulações, a gente pode fazer desde o início, a gente pode rodar uma simulação computacional shoebox, que a gente fala, que é uma caixa de sapato, onde essa simulação ela não vai levar em consideração a definição do seu sistema de iluminação, do seu ar-condicionado, precisamente dos seus acabamentos ou espaços internos. Ela pode ser rodada em fase ainda de estudo de massa, estudo preliminar de projeto. Então, hoje em dia existem muitas metodologias. Acho que quanto mais cedo a gente entra, melhor, porque o retrabalho vai ser menor, o resultado que você vai ter lá na frente, né? A gente está falando do custo de vida de uma edificação, 85% está na operação. Então, assim, se a gente trabalha na fase de projeto um pouco mais para garantir uma operação mais eficiente, a gente vai ter resultados muito mais positivos.
Ô Bruno, e quando a gente fala de tomar decisões ou de abrir os negócios, abrir os caminhos dos negócios novos ou já existentes, quem que você diria que é o principal tomador de decisão para transformar um projeto em sustentável ou não é a hora disso acontecer? Por quê? Eu ouvi dos outros entrevistados muito sobre custo. Ai, a conta não fecha. Ou não me mostrou os números corretamente. Não estou convencido se eu posso fazer da forma antiga, porque eu farei desta forma. Mas quem você diria, assim, que o tomador de decisão final é alguém ou é uma situação para que hoje a gente torne um edifício sustentável? Porque quando a gente discute isso, tanto como usuário, você fala, meu Deus, por que os edifícios já não promovem conforto ambiental, já não promovem conforto térmico? Existe outra forma de fazer, então eu estou fazendo da forma errada? Sabe, dá esses bug na cabeça às vezes, porque a gente está lá na mesma mesa falando de design, de ecodesign, de janela, e aí a gente fala, não acredito, que a gente está fazendo de um jeito errado. Aonde que isso se mistura? Quem que toma essas decisões, sabe? Eu sou muito a favor de que existe o triple bottom line, o tripé da sustentabilidade, que eu acho que tem que sempre ser trazido à tona, né? O ESG, na verdade, é uma releitura do triple bottom line, se você parar para analisar. E ele fala sobre a questão da sustentabilidade na parte ambiental, fala da parte social e fala da parte financeira, né, que hoje o ESG levou para a governança. Uhum. Essa parte do pilar financeiro é crucial para você considerar a questão da sustentabilidade. Então, não existe sustentabilidade se aquela ação, aquela estratégia que você está propondo num projeto, ela não tiver um retorno de investimento. E é isso que a gente precisa mostrar, e é dessa forma que a gente trabalha. A gente traz as ferramentas para mostrar, olha, qual a relação de CAPEX, OPEX, qual o seu ROI, quanto que você vai ter de retorno do investimento daquela ação. Você vai mudar aqui o seu sistema de climatização, você vai colocar um VRF numa troca de um sistema de ar-condicionado, quanto que vai ter de investimento adicional, de capital expenditure, e quanto você vai ter de redução dos custos operacionais. Então, no final das contas, eu acho que o grande tomador de decisão acaba sendo o incorporador, né, o proprietário daquele projeto, só que ele precisa entender números, ele precisa enxergar, ele precisa saber o que aquela ação de fato vai trazer de benefícios, e aquele benefício não pode ser a sustentabilidade pelo ambiental, pelo socioambiental somente. Exato. Ela tem que se pagar. Tá bom. E a gente, acho que para exemplificar, né, quem está acostumado a trabalhar em desenvolvimento de projeto, obra, quando a gente começa de cabo a rabo, é impressionante como a gente vê como um projeto ele começa maravilhoso, cheio de soluções sustentáveis, e elas vão caindo ao longo do tempo, né? Nossa, nem fala. Elas vão caindo, chega na obra, entra a construtora, aí mas não é mais assim, isso daí é custo, e quando você viu aquilo que ia ser o supra-sumo da sustentabilidade, vira um empreendimento normal, uma edificação normal, com uma outra coisinha ali para tentar chamar de sustentabilidade. Então, para evitar que isso vá acontecendo, desde o começo, precisa ter essa visão macro e geral e relacionar as soluções com números financeiros. Para fechar a conta. Para fechar a conta, porque aí quando alguém tentar derrubar isso ao longo do caminho, que vai dizer que é caro, você vai voltar nesse estudo e vai falar, é caro, mas... Em relação ao quê? Mas olha o benefício que ele está me trazendo, olha o retorno financeiro que ele está me trazendo, e também importante olhar essas soluções todas integradas, como é que uma impacta na outra em termos de custo e benefício. Então, por exemplo, se o cara olhar isoladamente determinado vidro, que é um vidro de maior eficiência, porque ele não vai deixar entrar carga térmica, é um vidro que vai custar, 2 vezes o preço de um vidro padrão. Aí o cara vai olhar aquele vidro isoladamente e vai falar, não, é 2 vezes o preço, vai cair. Aí você fala, opa, peraí, olha o estudo que a gente fez. Se usar esse vidro, vai entrar menos carga térmica, você vai usar menos ar-condicionado. Exatamente. Só que você não só vai usar menos ar-condicionado na operação, mas você vai poder instalar um sistema de ar-condicionado menor. Entendi. Então, ele é um sistema, você vai gastar 2 vezes o valor do vidro, mas talvez você diminua em 2 vezes
o valor do sistema de ar-condicionado. Sim. Então a gente está falando de CAPEX contra CAPEX aqui, a gente não está falando CAPEX e OPEX, que você só vai ter o retorno do investimento lá na frente, ou vai ser uma outra empresa que vai se beneficiar daquele investimento que acontece muito. Exatamente. Né? Você está falando aqui de reduzir CAPEX também. Então, só que você tem que olhar de maneira integrada. Não adianta você olhar só o vidro e só o ar-condicionado. Você tem que olhar o impacto do vidro no dimensionamento do sistema de ar-condicionado. E aí você consegue, muitas vezes, ter um prédio sustentável mais barato do que um prédio padrão. Por quê? Porque você investiu em engenharia, inteligência, em ferramenta, como uma ferramenta de simulação, para saber qual que é o impacto de fato do vidro no sistema de ar-condicionado e você poder defender com números que você pode sim pôr um sistema de ar-condicionado menor naquele prédio. E, na verdade, tudo isso para quê? Para que aquele consumidor, aquele usuário final, aquele nobre cidadão se beneficie também dessas condições. Exato. Né? Dessas condições ambientais, conforto, térmica. E que, será que ele está sabendo dessa discussão? Será que ele tem esse conhecimento de que ele poderia construir uma casa versus uma outra casa? E aí eu fiquei curiosa, eu queria saber por que você criou a Sustentec? O que você imaginou quando você criou a Sustentec? Eu sou engenheiro civil de formação, me formei aqui do lado, na Poli, por sinal. Legal! E eu fui estudar, assim que eu me formei, eu sempre era inquieto, assim, eu fiz estágio em grandes construtoras, e aí eu já vi que Entendi. alguma coisa errada, não está batendo as coisas. E eu fui estudar na Alemanha também, fui fazer um mestrado na Alemanha para olhar um pouquinho mais de eficiência de recursos naturais usados na construção. Que eles fazem muito bem feito. O alemão é um povo eficiente, sim, né, digamos assim. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, mas a gente precisa trazer conhecimento para dentro desse mercado, precisa trazer ferramentas que a gente consiga apresentar, demonstrar esses números, etc. E a Sustentec foi fundada nesse contexto. E você vem abrindo muitos caminhos. E a gente vem desde lá aumentando a equipe, demanda ter uma equipe multidisciplinar, a gente tem engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, engenheiros ambientais, arquitetos, engenheiros civis. Constantemente treinar essa equipe, né? Esse é outro desafio, porque o tempo todo está surgindo nova tecnologia, um novo software que tem no mercado que vai entregar um resultado melhor, com mais confiabilidade para o cliente, um software de simulação computacional que vai entregar um resultado mais preciso. Esse tem que estar o tempo todo atualizando isso internamente. E vocês usam mais tecnologia em insumo nacional ou ainda é muito internacional quando a gente fala para eficiência? A gente tem hoje condições de ter mais eficiência nos nossos produtos, nos nossos insumos, ou ainda... Eu diria que a gente tem tudo aqui no Brasil. Né? A gente tem tudo, absolutamente tudo. Sempre pergunta onde está o problema. Se a gente tem tudo. O problema, na minha visão, é essa tomada de decisão, é cultural que vem nessa tomada de decisão, em que o tomador de decisão não tem todos os elementos ali na frente dele para poder tomar uma decisão segura. É isso mesmo. Concreta. Então, você perguntou, né? Você começou perguntando o principal tomador de decisão. Eu adoro quando a gente está num projeto em que tem um diretor financeiro para tomar decisão. Ok. Por quê? Porque o projeto, quando a gente está participando na consultoria, a gente transforma essas soluções de engenharia em números financeiros. Então, a gente faz cenários, por exemplo, de CAPEX e OPEX. Então, a gente tem um caso muito emblemático, era uma empresa que foi mudar a sede dela, foi para uma sede, são 2.000 funcionários, uma sede enorme, e, cara, queria implementar sustentabilidade e estava com dificuldade. Aí o CFO da empresa chamou a gente, eu falei, cara, eu vou te apresentar tudo em número financeiro. O cara falou, tá bom. E aí a gente fez essa modelagem do que seria o prédio novo deles, e no modelo a gente fez vários cenários. Cada cenário, então, cenário 1. Eu vou pôr isso aqui de solução, vou pôr esse vidro, esse ar-condicionado, essa iluminação, esse não sei o que, esse fotovoltaico, isso custa tanto para implementar tanto de CAPEX, só que vai ter tanto de OPEX, porque é o consumo de energia que você vai ter no prédio. Aí a gente criou, 28 cenários, com diferentes soluções. Que legal! Cada cenário tinha um CAPEX daquelas soluções e um OPEX, que era o consumo de energia.
Então, o cara, na hora que ele recebeu uma planilha. Capex, OPEX, Payback, Capex. Isso para um diretor financeiro é um sonho, ele vê isso, para ele falar, cara, eu estou acostumado a fazer isso, Capex, OPEX, esse Payback, eu quero esse cenário. Entendi. Aí ele virou para o diretor de engenharia dele e falou, as soluções que estão dentro desse cenário são execuíveis? São. Ele falou, então manda bala, se vira agora e implementa, entendeu? Entendi, esse é o cenário ideal. Eu acho que também tem outra coisa Muito da legal. questão do gerenciamento de projeto, né? Ali tem uma questão quase cultural, né? O gerenciamento de projeto ele é muito baseado em 3 pilares, que é a parte de técnica, né? De qualidade, prazo e preço. Tá. Eles estão sempre tentando controlar esses 3 pilares, essas 3 vertentes, né? Então, o preço do projeto não pode subir, a qualidade não pode cair, o prazo também não pode se estender. E um dos pilares que a gente consegue ter a felicidade de trabalhar alguns projetos é quando eles conseguem trazer a sustentabilidade como, de fato, um pilar de gerenciamento de projeto. Que legal. É algo que precisa ser trabalhado. Porque tem retorno financeiro, porque tem benefícios de conforto ambiental, de qualidade do projeto, etc. Ele está automaticamente linkado a todos esses outros, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que é uma questão cultural, que eu acho que cabe a gente talvez trabalhar um pouco mais nisso, de tentar incluir esse 4º pilar. E outra questão que assim, né, tendo essa experiência fora, eu tive parte da minha experiência profissional na Alemanha, é você ver a questão do tempo que se dá para a etapa de projeto, de planejamento de projeto. Etapa de planejamento de projeto é a etapa mais importante, porque ela vai definir 70%, 80% do desempenho daquela edificação no futuro. Que legal. E ali você tem um custo baixo, onde você pode testar cenários, onde você pode experimentar, ver o que vai funcionar melhor. Você pode trabalhar nele exaustivamente até você chegar à melhor solução. Aqui a gente tem o hábito de importar cada vez mais o tempo de projeto, que ele precisa ser de 3, de 6 meses. A obra também acaba sendo espremida porque o cara precisa entrar em operação, precisa botar o negócio para girar, né? E se a gente investe um pouco mais de tempo, né? Obviamente isso vai refletir alguma coisa em custo, mas é baixo, a gente vai garantir resultados melhores lá na frente. Que legal. Gente, e vocês atendem quais mercados? Hoje a gente atende o Brasil inteiro, a gente tem inclusive Público, privado? Público e privado, a gente, mercado privado é grande parte hoje do nosso portfólio. No mercado público a gente já fez muita coisa bacana, no mercado público a gente foi responsável ali pela Vila dos Atletas durante as Olimpíadas no Rio, o Parque Olímpico, a gente incorporou sustentabilidade no Parque Olímpico, algumas arenas da Copa do Mundo. Eu escrevi um artigo sobre construções do futebol sustentáveis, então Olha devo ter citado vocês, Olha lá só, a gente estava ali. Que a gente se conhece. A Arena da Amazônia, por exemplo, que foi uma arena que foi demolida e depois... mas, assim, acho que a decisão ela pode ser questionada, né, na utilização dessa arena depois e tal. O pós-uso O pós-uso acho que é questionável, né? Mas aí quando a gente é contratado depois que já tomaram essa decisão. Com e aí certeza. a gente tenta fazer a melhor maneira possível. A melhor maneira possível foi 100% do material que foi demolido, ele foi reutilizado na própria obra do estádio Mané Garrincha. A gente acabou de falar sobre isso antes e ainda ele contestando, né? Porque nem tudo que eu uso na demolição eu posso usar na edificação. Sim, Então, mas, olha assim, só, como a gente tem cenários diferentes, né? A gente tem realidades diferentes. Realidades diferentes, como é feito. Uma grande parte foi usado de entulho ali para pavimentação. Isso, pavimentação, etc, legal. E aí, assim, Parque Madureira, maior parque linear da América Latina do Rio, a gente fez a sustentabilidade lá, Que certificação Aqua, é um projeto muito bacana. Uma série de hospitais públicos da rede SAR, a gente fez um projeto de otimização e retrofit muito bonito lá dentro. A gente trabalha com vários SESCs que buscam, todos eles buscam sustentabilidade. Isso. Então, a gente gosta de trabalhar no setor público também, principalmente quando a gente consegue conversar no pré-edital, que era uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né? Porque a gente consegue trazer um edital que reflita depois futuramente um edifício de fato mais sustentável. Né? Legal, gente. Muito bom conversar com vocês. Ficaríamos aqui mais tempo e
Vou deixar na descrição, então, o trabalho de vocês aqui para que mais pessoas conheçam, mais pessoas levem. E eu só queria saber se vocês atuam dentro dessa esfera somente com certificações ou não. Eu quero construir porque eu quero construir. Não quero uma certificação. Não, de forma nenhuma. A gente fala certificação, Tá. ela é só a cereja do A bolo. chancela final. Ela é um meio, não é um Isso. fim por si só, é um fim, Tá. é um meio que pode ser utilizado para ter um projeto, desenvolvimento de projeto mais pautado na sustentabilidade, mas uma boa parte dos empreendimentos que a gente trabalha não buscam a Ok. certificação final, e a gente usa das mesmas ferramentas que a gente usa numa certificação, a gente usa para trazer eficiência, para trazer sustentabilidade no desenvolvimento do projeto e da obra. Muito bom, legal. A certificação não é só porque é certificado que é Exatamente. sustentável. Eu acho que todo mundo quer certificado é sustentável, mas quem não é certificado também pode ser sustentável. Eu acho que essa é a ordem da vez. É. Bom, gente, obrigado, João. Obrigado, Bruno. Agradeço mais uma vez vocês terem vindo aqui. Obrigado você, Camila. Parabéns pelo trabalho também, por dar voz para tanta coisa boa. Exatamente. Acredito que 50% de tudo que acontece precisa ser dito e ouvido. Tá bom? Obrigada. Beleza, E até a obrigado. próxima.